Muitas pessoas guardam boas lembranças de momentos compartilhados, mas com o tempo percebem que a presença de outros pode interferir na paz interior. Em vez de somar, algumas companhias minam a tranquilidade, desequilibram o ritmo pessoal e tornam experiências simples em algo desconfortável. Por isso, não é de se estranhar que a ideia de estar só tenha ganhado força. A solitude, diferente do isolamento forçado, tem sido cada vez mais valorizada por quem busca se reconectar consigo mesmo, longe do ruído e das expectativas alheias. É natural que, em certos ambientes sociais, você se sinta como uma peça fora do lugar. Chegar em uma festa ou evento e perceber que sua vontade é apenas ir embora, enquanto todos parecem entretidos com conversas fúteis, é mais comum do que se imagina. Ofertas de bebida que você não quer, música alta que não te agrada e assuntos vazios que não despertam o mínimo interesse. Quando tudo ao redor parece artificial, surge o desejo genuíno de voltar para casa, onde o silêncio não cobra explicações. Essas experiências fazem com que muitos comecem a filtrar melhor suas escolhas sociais. Afinal, por que investir tempo em encontros que mais causam desconforto do que bem-estar? Quando a mentalidade é diferente da maioria, o desconforto se torna constante. Conversas autênticas, celebrações sinceras e relações genuínas tornaram-se raridade. Em seu lugar, multiplicam-se interações rasas, sorrisos forçados e cumplicidades falsas. Isso explica por que a solidão, quando escolhida, se torna um refúgio, não uma punição. Outro ponto que afasta é a dificuldade em estabelecer conexões verdadeiras. Muitas pessoas repetem padrões, falam os mesmos clichês e evitam qualquer assunto que exija profundidade. Em pouco tempo, parece que você está ouvindo variações de uma mesma pessoa, como se tivessem sido moldadas por um roteiro coletivo. Tentar aprofundar-se em algo mais significativo é, na maioria das vezes, frustrante. As respostas são rasas, o interesse é nulo e o retorno à superficialidade é imediato. Fica difícil não preferir o silêncio dos livros ou da reflexão pessoal. Por outro lado, nem sempre o motivo de se afastar está nos outros. Em muitas ocasiões, o desejo de estar só nasce da necessidade de reorganizar o próprio caos interno. Quando as preocupações se acumulam e a ansiedade domina, estar em meio a conversas e distrações externas só intensifica o ruído mental. É nesses momentos que a solitude se mostra mais valiosa. Ela permite ouvir a própria mente com mais clareza, entender os pensamentos confusos e, pouco a pouco, encontrar um fio de ordem em meio ao turbilhão de sensações internas. Esse movimento de retorno a si mesmo é um reflexo direto de uma prática valorizada pelos estoicos, a introspecção deliberada. Epicteto nos ensinava que o controle começa no domínio do próprio pensamento. Quando você escolhe se afastar do barulho e observar suas inquietações com lucidez, está aplicando na prática uma das bases do estoicismo. A verdadeira liberdade não vem da ausência de problemas, mas da habilidade de lidar com eles sem se deixar arrastar. E isso se conquista em boa parte no silêncio. Outro aspecto que muitas vezes passa despercebido é o excesso de ruído emocional ao redor. Em grupos sociais, mesmo aqueles mais próximos, existe uma constante pressão por demonstrar alegria, estar disponível ou participar de algo, e isso esgota. Pessoas introspectivas, ou simplesmente mais conscientes de seus próprios ciclos, percebem com facilidade o quanto essas interações forçadas drenam energia. Elas aprendem, com o tempo, que preservar o próprio ânimo é mais importante do que corresponder a expectativas que não fazem sentido. Essa percepção leva ao refinamento de escolhas. Aceitar um convite deixa de ser automático e passa a exigir reflexão. Esse evento vai me acrescentar algo real ou apenas me ocupar por algumas horas? Aquela roda de conversa tem potencial de gerar alguma conexão ou será mais um momento de vazio educado? Essas perguntas, antes ignoradas, começam a orientar decisões. E quanto mais a pessoa se alinha consigo mesma, menos tolerância ela tem para desperdiçar tempo com experiências que não respeitam sua essência. É comum ouvir críticas quando alguém começa a recusar encontros com frequência. Vêm acusações de frieza, antissociabilidade ou arrogância. Mas, na verdade, o que existe é discernimento.
Dizer não se torna uma forma de autocuidado. Afinal, muitos dos encontros sociais são pautados em aparência, conveniência ou obrigações informais que não fazem mais sentido. E abrir mão disso não é se isolar, é priorizar. Priorizar energia, bem-estar e verdade. Aqueles que não entendem essa escolha talvez ainda estejam presos à necessidade de aceitação externa. E aqui está outra razão pela qual muitos preferem a solitude. Eles não sentem mais a necessidade de aprovação. A ideia de que cada passo deve ser mostrado, comentado ou validado perdeu o valor. Há quem compre roupas esperando elogios, consiga promoções pensando no aplauso ou comece relacionamentos buscando aprovação coletiva. Mas com o tempo, e com dor muitas vezes, algumas pessoas percebem que essa busca por validação é um poço sem fundo, nunca é suficiente, e no fim, o preço da exposição é mais alto do que o benefício da aceitação. Ao recusar esse jogo, essas pessoas passam a seguir um caminho mais silencioso. Vivem conquistas com discrição, compartilham apenas com quem realmente importa e param de buscar holofotes. Isso naturalmente as afasta de círculos onde tudo é espetáculo, onde cada passo precisa ser divulgado e a opinião dos outros determina o valor das escolhas. O silêncio, nesse caso, é uma armadura, e a solidão, uma proteção contra um mundo que se alimenta de comparação e superficialidade. É exatamente nesse ponto que o pensamento estoico encontra terreno fértil. Sêneca dizia que a maior riqueza está em desejar menos. Isso vale para objetos, para atenção e até para relacionamentos. Ao eliminar o desejo de agradar, o indivíduo conquista uma liberdade rara, a de ser inteiro mesmo em silêncio, de andar por conta própria sem medo de reprovação. A independência emocional é uma das virtudes mais valorizadas na filosofia estoica, e não há espaço para alcançá-la sem momentos de solitude genuína. Outro fator essencial que leva uma pessoa a preferir estar só é a clareza adquirida com o tempo. Quando alguém já enfrentou decepções suficientes, passou por encontros vazios ou presenciou situações embaraçosas em grupos, aprende a valorizar a análise antes da ação. Não se trata de medo, mas de maturidade. A impulsividade que outrora levava a aceitar convites automaticamente vai sendo substituída por um filtro interno. Antes de ir, o indivíduo já tem uma noção se aquele ambiente realmente valerá a experiência, e muitas vezes conclui que não. Essa filtragem tem um motivo claro: evitar desperdícios, de tempo, de energia, de dinheiro. Quantas vezes alguém já foi a uma festa cara só para perceber que não se encaixava no clima, ou aceitou um encontro em grupo apenas para se sentir deslocado, desejando ir embora minutos depois? Essas experiências ensinam, e quem aprende com elas passa a ser mais seletivo, não por arrogância, mas porque reconhece que seu bem-estar vale mais do que a obrigação social de comparecer a tudo. Mesmo quando a ocasião parece promissora, ainda assim há quem escolha não ir, não por preguiça ou aversão ao mundo, mas por intuição. A pessoa sente que o momento é outro, que talvez precise de um tempo para si, para ler, descansar ou simplesmente estar em silêncio. Em um mundo que insiste em produtividade e presença constante, escolher o próprio ritmo é um ato de resistência. Resistência contra o excesso de estímulos, contra o barulho constante e contra a imposição de que é preciso estar sempre disponível. Além disso, quem valoriza a solitude costuma cultivar um outro tipo de relacionamento, o interno. Em vez de sair buscando distração a todo custo, essas pessoas aproveitam o tempo livre para refletir. Elas entendem que não é necessário preencher todos os vazios com compromissos ou mensagens. Aliás, é nesses momentos de silêncio que surgem as melhores ideias, os maiores insights e a verdadeira sensação de paz. O tempo sozinho, bem aproveitado, é um laboratório de crescimento pessoal, mas isso nem sempre é compreendido. Muitos ainda associam a solidão à tristeza, ao abandono ou à falta de vida social. Porém, há uma diferença enorme entre estar só e sentir-se só. A primeira opção é ativa, consciente, libertadora. A segunda, passiva, dolorosa, cheia de vazio. Quando a solidão é escolha, ela se torna uma ponte para o autoconhecimento. Quando é imposição, ela fere,
Saber a diferença entre essas duas formas muda completamente a experiência de estar consigo mesmo. Marco Aurélio, ao escrever suas meditações, frequentemente falava sobre a importância de estar em paz com sua própria mente. Para ele, a tranquilidade verdadeira não dependia de onde ou com quem se estava, mas da harmonia interna. Isso é profundamente estoico. Buscar serenidade não fora, mas dentro. Quando uma pessoa prefere a própria companhia a situações desconfortáveis, ela está, na prática, exercendo esse princípio. Não por orgulho, mas por sabedoria. Muitas vezes, o afastamento não se dá apenas por escolha, mas como resultado de saturação emocional. Depois de conviver com ciclos de pessoas que falam muito e ouvem pouco, que dão conselhos sem compreensão ou que reagem com indiferença ao que é importante para você, a decisão de ficar só se impõe como um alívio. Não há brigas, nem mágoas explícitas. Apenas o cansaço silencioso de quem já deu atenção demais a quem nunca se importou de verdade. Esse tipo de cansaço é profundo. Ele não vem da agitação em si, mas da falta de significado. Participar de encontros em que tudo gira em torno de aparências, piadas vazias e julgamentos camuflados esgota qualquer um que tenha um pouco mais de sensibilidade. Mesmo conversas que parecem leves, quando dominadas por competição ou vaidade, criam uma sensação de exaustão que só é compreendida por quem sente. E depois de repetir esse padrão algumas vezes, o afastamento começa a parecer um presente. A partir desse ponto, a solitude ganha contornos diferentes. Deixa de ser um esconderijo e se transforma em escolha madura. Passa a ser cultivada como uma rotina saudável, como quem rega uma planta todos os dias. O tempo sozinho é preenchido com atividades que nutrem, não com distrações que apenas anestesiam. Ler algo significativo, preparar uma refeição com calma, caminhar em silêncio ou simplesmente observar os próprios pensamentos tornam-se atos sagrados. Não há pressa, não há ruído e, finalmente, há paz. Essa mudança de postura traz algo raro nos tempos atuais: autonomia emocional. Quando a pessoa percebe que pode se sentir bem sem depender da presença ou aprovação dos outros, um novo tipo de força nasce dentro dela. Ela já não precisa mais correr atrás de convites, nem justificar suas ausências. Começa a dizer não sem culpa e a dizer sim apenas quando faz sentido de verdade. E essa clareza, aos poucos, afasta a ansiedade social, substituindo-a por uma leveza que não depende de mais ninguém. Ainda assim, é comum que o mundo ao redor estranhe essa transformação. Pessoas acostumadas com sua antiga versão talvez tentem insistir, criticar ou até culpar você por estar se fechando demais. Mas quem fez esse caminho sabe que não se trata de fechamento, e sim de filtragem. Não é isolamento, é proteção. Não é indiferença, é critério. E essa seleção não vem da arrogância, mas da compreensão de que sua paz mental não é negociável. Quando se entende isso, a solidão não é ausência, é espaço preservado. Como dizia Epicteto, não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Essa filosofia aplicada à vida social transforma completamente a maneira como enxergamos a convivência. Em vez de buscar adaptação forçada, o estoico busca coerência. Ele se afasta do que compromete sua razão e se aproxima do que fortalece sua alma. Assim, ao escolher ficar só, ele não foge do mundo, apenas preserva sua liberdade interior. Existe também uma diferença marcante entre estar presente fisicamente e estar realmente envolvido. Quantas vezes você já esteve em um local cheio de pessoas, mas sentia como se não estivesse lá? O corpo presente, mas a mente vagando longe, desconectada. Essa sensação é um sinal claro de que o ambiente não tem mais a ver com você. E quando isso se repete muitas vezes, a vontade de evitar esses espaços começa a se firmar, não por insegurança, mas por respeito a si mesmo. Com o tempo, torna-se evidente que qualidade é mais importante do que quantidade. Em vez de uma lista imensa de contatos, você passa a valorizar conversas verdadeiras com uma ou duas pessoas que realmente te entendem. O foco deixa de ser a multidão e passa a ser o sentido. Aquela sensação de precisar estar sempre antenado, sempre participando, vai se esvaziando. Não há mais razão para buscar aceitação de quem não compartilha seus valores.
O silêncio dos sábios começa a valer mais do que o barulho dos populares. Outro ponto marcante está na maneira como os outros lidam com quem escolhe a solidão. Muitas vezes tentam trazer de volta, puxar para os velhos hábitos, insistir em repetir a fórmula que já não faz sentido. Mas é nesse momento que você entende quem realmente respeita sua evolução e quem só queria a versão antiga, aquela que se moldava às vontades alheias. E essa clareza, embora desconfortável no início, é libertadora. Ela separa os vínculos verdadeiros dos vínculos convenientes. Em meio a esse processo, nasce um tipo diferente de segurança. Não é mais aquela sustentada por elogios ou pelo número de mensagens recebidas, mas por uma tranquilidade interna. A certeza de que você está onde precisa estar, mesmo que esse lugar seja em silêncio, longe das luzes e do burburinho. Essa confiança silenciosa é percebida pelos outros, mesmo que não seja dita. Ela incomoda os superficiais, mas inspira os que buscam algo além das aparências. Curiosamente, à medida que você se afasta das multidões, aproxima-se de si mesmo. E isso, por mais óbvio que pareça, é algo que poucos têm coragem de fazer. A maioria prefere seguir o fluxo, mesmo sem sentido, apenas para não parecer estranho. Mas há algo profundamente corajoso em parar, questionar, recuar e escolher uma rota mais coerente. É uma decisão que exige firmeza, mas oferece como recompensa uma clareza de vida rara nos tempos atuais. Marco Aurélio escreveu certa vez que o segredo da felicidade está em viver de acordo com a própria natureza. Essa natureza, para alguns, é mais introspectiva, mais serena, mais silenciosa. E tudo bem. O estoicismo não exige isolamento, mas convida à coerência entre pensamento e ação. Se a sua essência pede momentos de solidão, então seguir esse impulso não é fugir da vida, mas entrar verdadeiramente nela. O barulho dos outros pode ser alto, mas não deve jamais silenciar a sua verdade interior. Com o passar dos anos, muitas pessoas que antes sentiam necessidade constante de companhia começam a valorizar cada vez mais os momentos de silêncio. Aquela antiga angústia diante da ausência de planos, a inquietação nos finais de semana sem compromissos, vai sendo substituída por uma sensação de alívio. O que antes parecia vazio, agora é visto como liberdade. A agenda cheia cede espaço para o tempo livre, e o tempo livre se transforma em espaço fértil para cuidar da mente e do espírito. Essa transformação não acontece de um dia para o outro. Ela é fruto de acúmulos. Um almoço sem assunto que só serviu para manter aparências. Uma reunião social em que você se sentiu invisível. Um encontro forçado que trouxe mais desconforto do que alegria. Essas experiências vão se somando, criando uma espécie de aprendizado silencioso. Você começa a entender que sua energia é limitada e que desperdiçá-la com quem não te valoriza é um ato de negligência consigo mesmo. Nessa fase, a solitude deixa de ser uma consequência e se torna uma prática. Há um ritual silencioso em preparar um café para si mesmo e sentar sem pressa. Em colocar uma música que realmente toca a alma, sem se preocupar com o gosto dos outros. Em fazer algo criativo, ainda que ninguém veja. O valor dessas ações não está em serem compartilhadas, mas em serem vividas com presença. A solitude bem vivida ensina a encontrar beleza no ordinário. Com isso, surge um novo tipo de sensibilidade. Você começa a perceber mais detalhes nas coisas. A brisa leve em um fim de tarde, o som da chuva na janela, a respiração mais profunda ao acordar. Coisas que antes passavam despercebidas, agora ganham significado. Não porque se tornaram diferentes, mas porque sua atenção mudou. Estar só, nesses casos, não é isolamento. É conexão com o momento, com a vida, consigo mesmo. E mesmo assim, não é raro que alguém, ao te ver valorizando esses momentos, diga que você está sumido, distante ou até estranho. O mundo moderno tem dificuldade em aceitar quem não está sempre online, disponível, exposto. Mas é justamente por não se prender a essas exigências que você recupera a própria autonomia. Você deixa de ser controlado pelo medo de ser esquecido e passa a se orientar pelo desejo de viver com mais sentido. E isso, embora pareça solitário, é na verdade uma libertação. Epicteto dizia que para viver com sabedoria
É necessário aprender a distinguir o que depende de nós do que está fora do nosso controle. Quando escolhemos nos afastar de ambientes vazios e pessoas rasas, não estamos nos isolando por fraqueza, mas nos protegendo por clareza. Essa decisão não se baseia em orgulho, mas em discernimento. E é nessa prática diária de proteger a mente e o espírito que a solitude se revela uma virtude, uma escolha alinhada com a essência do estoicismo. Existe ainda um outro motivo, mais sutil, que leva muitos a preferirem estar só: a preservação da própria autenticidade. Em ambientes cheios, a tendência é que as pessoas se moldem para caber. Um comentário que não combina com o grupo é engolido. Um pensamento mais profundo é silenciado para não parecer deslocado. Aos poucos, vai se construindo uma versão de si mais aceitável, mas menos verdadeira. Quem sente esse desconforto aprende que o silêncio da solidão é mais honesto do que a companhia forçada pela conveniência. Quando se está só, não há necessidade de performance. Não é preciso parecer feliz o tempo todo, nem esconder as inquietações. A pessoa pode existir com suas falhas, suas pausas e seus ciclos. Não há julgamento, apenas aceitação. Isso permite um mergulho mais profundo em quem se é de fato, sem distrações, sem filtros, sem comparações. E essa convivência consigo mesmo, apesar de desafiante no início, é o primeiro passo para uma vida com mais coerência. Essa busca por autenticidade não combina com o excesso de exposição. O que se percebe é que quanto mais se compartilha com o mundo, menos se escuta de si. A necessidade de mostrar tudo, o que come, onde vai, com quem está, cria uma espécie de vitrine constante. E viver em vitrine exige manutenção. A imagem precisa ser sempre alinhada, a fala precisa agradar, os gestos devem combinar com a expectativa. Quem enxerga essa armadilha prefere recuar, e nesse recuo encontra alívio. Outro aspecto que contribui para a escolha da solitude é a sobrecarga sensorial. Vivemos cercados de telas, notificações, ruídos e pressões. O tempo todo, algo exige atenção. O cérebro saturado entra em estado de alerta permanente, o que afeta a qualidade do sono, do foco e até do humor. Estar só, sem estímulos desnecessários, torna-se então uma forma de descompressão. É como desligar os aparelhos e deixar tudo respirar novamente. O silêncio passa a ser tão necessário quanto o ar. Com essa prática recorrente, nasce uma espécie de refinamento emocional. As reações se tornam mais ponderadas, os impulsos são observados com mais clareza e o senso de urgência perde força. Não é que a pessoa deixe de agir, mas ela deixa de reagir automaticamente. Isso muda completamente a forma como se lida com o mundo. Situações que antes gerariam estresse passam a ser enfrentadas com mais sobriedade. Discussões são evitadas. O olhar se torna mais estratégico e menos inflamado. Sêneca nos lembra que o verdadeiro poder está em dominar a si mesmo, não os outros. E esse domínio começa no recolhimento. Não é necessário subir montanhas para praticar o estoicismo. Basta observar os próprios hábitos e decidir quais deles servem à razão. Ao escolher momentos de solitude, você está praticando a contenção dos impulsos, o cultivo da presença e o fortalecimento da mente. Tudo isso sem alarde, sem discursos, apenas pela escolha de estar inteiro onde estiver, mesmo que seja no silêncio de sua própria companhia. Quem se habitua à solitude também começa a perceber com mais clareza os sinais do corpo e da mente. Sem o excesso de vozes ao redor, os ruídos internos se destacam. Um cansaço que antes era ignorado começa a ser respeitado. Um incômodo recorrente, que era sempre abafado por compromissos, passa a ser enfrentado com honestidade. Estar só proporciona o ambiente ideal para escutar o que está pedindo atenção há muito tempo. E muitas vezes, essa escuta é o que inicia verdadeiros processos de cura. A mente, quando não distraída o tempo todo, começa a revelar camadas mais profundas. Pensamentos que antes passavam rápido, agora podem ser observados com mais cuidado. Sensações que antes eram sufocadas com barulho e movimento, vêm à tona com força. Isso pode ser desconfortável no início, mas é justamente o que permite reorganizar o que estava confuso. A clareza não vem do excesso de estímulo, mas do espaço. E o espaço só é criado quando se escolhe parar.
Esse processo de observação também revela hábitos que estavam no automático, pequenas atitudes diárias, padrões de pensamento, reações emocionais desnecessárias. Tudo começa a ser identificado com mais nitidez. E ao reconhecer esses elementos, nasce a possibilidade de mudança real. Sem pressa, sem culpa, mas com consciência. A solitude, portanto, deixa de ser apenas um momento de descanso e se torna uma ferramenta de autotransformação. Outro benefício menos falado, mas profundamente real, é o fortalecimento da intuição. Sem o excesso de influências externas, a voz interior ganha força. As decisões passam a ser tomadas com base em um sentir mais apurado, não em padrões impostos. O que antes era feito para agradar os outros começa a ser reavaliado. O caminho pessoal, mesmo que mais discreto, ganha prioridade. A confiança em si aumenta. E isso gera um tipo de segurança que não depende de aprovação externa, mas de alinhamento interno. Evidentemente, essa jornada não significa abrir mão de todas as conexões humanas. Pelo contrário, ela permite identificar com mais precisão quais laços valem ser cultivados. As relações passam a ser escolhidas com base em afinidade verdadeira, não em conveniência. A presença dos outros é vista como um complemento e não como uma necessidade. Essa mudança de perspectiva transforma completamente a forma como se lida com amizades, amores e até vínculos familiares. Menos obrigações, mais presença real. Marco Aurélio escreveu que a alma permanece serena quando se liberta do ruído externo e da agitação interior. Ele ensinava que o recolhimento, mesmo em meio ao caos, é possível quando se aprende a viver centrado. Essa ideia resume bem o que a solitude proporciona. Não se trata de evitar o mundo, mas de cultivar um centro estável dentro de si. Ao reservar momentos para estar só, você pratica esse retorno ao essencial, um exercício estoico diário de disciplina, consciência e liberdade silenciosa. A convivência diária com outras pessoas, por mais necessária em certos momentos, inevitavelmente exige adaptações. Muitas vezes, precisamos mudar o tom da voz, ajustar o vocabulário, escolher os assuntos com cuidado ou esconder opiniões para evitar confrontos. Isso se torna cansativo quando é constante. A liberdade de ser quem se é, sem precisar se moldar, só aparece quando se está sozinho, e essa liberdade silenciosa, embora discreta, traz um alívio que muitos só reconhecem quando experimentam de verdade. Ao perceber isso, torna-se natural evitar ambientes em que seja necessário interpretar um papel. Seja entre colegas, conhecidos ou até familiares, o esforço contínuo para manter uma aparência de contentamento acaba se tornando insustentável. A solitude, por outro lado, oferece um cenário em que não há espectador. É possível respirar com mais leveza, pensar sem filtro e até sentir sem justificativas. Isso permite que as emoções fluam sem o receio de serem mal interpretadas. Essa autenticidade consigo mesmo cria uma base sólida para o autoconhecimento. Quando não há distrações ou expectativas externas, a mente começa a revelar com mais clareza aquilo que deseja e aquilo que rejeita. Os interesses verdadeiros emergem. As dúvidas ganham forma e os valores se reorganizam. Esse processo, embora íntimo e silencioso, transforma profundamente a forma como se vive. O tempo sozinho se torna, assim, uma ferramenta de alinhamento pessoal. Além disso, com o tempo, o gosto pela própria companhia cresce. O que antes era incômodo torna-se prazeroso. Uma tarde sem compromissos vira um presente. Uma noite de silêncio é um convite ao descanso genuíno. Não há mais necessidade de preencher cada espaço com algo externo. Pelo contrário, quanto mais simples o momento, mais ele é valorizado. Essa inversão de lógica, do excesso para a simplicidade, marca uma mudança profunda de perspectiva. Essa mudança, porém, muitas vezes é incompreendida por quem ainda está preso ao ritmo da agitação. Podem surgir críticas, tentativas de trazer de volta, ou até olhares de julgamento. Mas quem já experimentou a paz de estar, só sabe que não se trata de rejeição aos outros, e sim de reconexão com a própria essência. A vida deixa de ser um palco e passa a ser um caminho. Cada passo é dado com mais intenção, mais consciência e menos pressa. Epicteto ensinava que devemos buscar ser mestres de nós mesmos
antes de sermos mestres de qualquer outra coisa. A solitude, nesse sentido, é uma escola. Ela ensina a ouvir, a calar, a ponderar e a agir com propósito. Ao invés de reagir ao mundo de forma impulsiva, o estoico observa, compreende e responde apenas ao que faz sentido. Essa postura exige força, mas entrega em troca algo raro: serenidade diante do caos. A decisão de se afastar, muitas vezes, não é resultado de um único acontecimento, mas de pequenos incômodos que vão se somando ao longo do tempo. Um comentário desnecessário aqui, uma cobrança exagerada ali, uma conversa em que você foi ignorado ou mal compreendido. Essas situações repetidas vão formando uma espécie de desgaste invisível. Quando se percebe, já não há mais vontade de participar, de estar, de compartilhar. Surge o desejo de recolher-se, não por orgulho, mas por exaustão. Ao se recolher, vem uma percepção poderosa. Nem todo silêncio é vazio. Há silêncios que curam. Estar só, em muitos momentos, é uma maneira de deixar que o coração desinflame, que a mente desacelere, que o corpo repouse. É um intervalo necessário entre uma fase e outra, entre uma decepção e uma nova tentativa, entre uma frustração e a reconstrução da confiança. A ausência de ruído externo permite que os ruídos internos diminuam também. Nesse processo, você descobre que há muitas formas de companhia. A leitura de um bom livro pode ser mais nutritiva do que uma roda de conversa. Um passeio solitário pode ser mais restaurador do que uma viagem com dezenas de fotos. Uma música ouvida com atenção pode despertar mais emoção do que 1000 palavras jogadas ao vento. A solitude não é a ausência de estímulos. Ela é a chance de escolher estímulos mais profundos e mais coerentes com quem você é. Pouco a pouco, a vida começa a se reorganizar. O que antes parecia essencial perde valor. O que parecia estranho passa a fazer sentido. Você percebe que não precisa estar em todos os lugares, nem agradar todos os círculos. Percebe que alguns laços que pareciam fortes eram, na verdade, frágeis, e que outros, mais silenciosos, merecem mais atenção. Essa nova clareza redefine prioridades, e com isso surge uma leveza que não vem de fora, vem de dentro. Mas essa leveza só é possível quando se deixa de resistir à solitude e se começa a acolhê-la. Em vez de buscar companhia a qualquer custo, você passa a respeitar os momentos em que o silêncio é necessário. Em vez de se culpar por não querer sair, você entende que há fases de recolhimento tão importantes quanto as de expansão. Viver é também saber o tempo de calar, de observar, de pausar. E a sabedoria está justamente em reconhecer esses ritmos internos. Sêneca dizia que nada é mais poderoso do que uma mente em paz com sua própria companhia. Essa paz não é imediata, ela é construída. E cada escolha por estar consigo mesmo, cada recusa ao que não ressoa, cada sim dado ao que realmente importa, é um passo nessa direção. O estoicismo nos ensina a viver de modo coerente com nossa natureza, e para alguns, essa natureza pede menos ruído e mais verdade. E essa verdade, muitas vezes, se revela no silêncio. Com o passar do tempo, aquilo que antes era apenas preferência, vira princípio. A solitude deixa de ser uma escolha esporádica e se torna parte essencial da vida. Você começa a defender seus espaços com mais firmeza. Aprende a dizer não com clareza e a preservar o tempo que é só seu. O celular não toca tanto, os convites diminuem e, curiosamente, isso não incomoda. Pelo contrário, alivia. O que antes gerava medo de exclusão agora é compreendido como liberdade. Essa liberdade, porém, exige responsabilidade. Estar só também significa se encarar. Não há distrações para justificar falhas, nem companhias para preencher vazios. A solitude escancara o que precisa ser ajustado, e é justamente aí que ela revela seu valor. Quando não se pode culpar o outro, resta olhar para dentro. E nesse olhar, por mais difícil que seja, está a semente da verdadeira transformação. Sem plateia, sem aplausos, apenas a vontade real de evoluir. Durante esse processo, muitos reavaliam o sentido de suas conquistas. Aquilo que antes era motivo de orgulho, um título, uma posição, um bem material, perde o brilho quando se percebe que foi obtido para impressionar os outros. A solitude revela se aquilo foi construído por desejo pessoal ou por necessidade de aceitação.
É nesse ponto que nascem mudanças profundas, projetos abandonados, rotinas reformuladas, sonhos redescobertos. O tempo sozinho ajuda a separar o que é verdadeiro do que foi imposto. Essa depuração também afeta os relacionamentos. Pessoas que antes ocupavam um espaço constante começam a se afastar naturalmente, não por brigas ou mágoas, mas porque os caminhos se desalinham. E tudo bem. Parte do amadurecimento é aceitar que alguns vínculos não precisam durar para sempre. Outros, mais sólidos, permanecem, ainda que com menos frequência ou menos palavras. A presença constante é substituída pela presença sincera. Poucos, mas verdadeiros. Há também um novo entendimento sobre o tempo. Ele deixa de ser algo que precisa ser preenchido a todo custo e passa a ser respeitado. Horas de descanso são vistas como valiosas. Momentos de pausa deixam de causar culpa. A ansiedade por fazer algo útil perde força e dá lugar a uma disposição mais tranquila, mais presente. Tudo passa a ser feito com mais intenção. Comer, andar, trabalhar, cuidar de si, tudo ganha um ritmo mais humano. Marco Aurélio escrevia que devemos viver cada dia como se fosse o último, mas com serenidade, não desespero. Isso significa agir com presença, sem pressa. Escolher com sabedoria onde se coloca a atenção. E quando se escolhe a solitude como parte do viver, essa filosofia se manifesta na prática. Não se trata de fugir do mundo, mas de habitar a própria vida com mais consciência. A calma, nesse contexto, é um ato de coragem estoica. Ao integrar a solitude ao cotidiano, você começa a perceber como o mundo ao redor continua acelerado e como isso já não te atrai mais. As conversas superficiais, as preocupações com aparência, o imediatismo das redes, tudo isso começa a soar distante. Você já não se sente parte desse ritmo. E o mais curioso é que isso não traz tristeza, mas alívio. É como sair de uma estrada congestionada e encontrar uma trilha tranquila onde finalmente é possível respirar fundo. Com esse distanciamento, surge um novo tipo de liberdade, a de não precisar se explicar. Você não se sente mais na obrigação de justificar por que não foi ao evento, porque não respondeu na hora, ou porque prefere estar em casa. As cobranças diminuem porque você mesmo já deixou de se cobrar. Há um entendimento silencioso de que cada pessoa tem seu tempo, suas fases e suas escolhas. E quem realmente te respeita, entende, mesmo que não compartilhe da mesma visão. Esse processo também gera uma mudança no olhar. Você passa a observar mais, a escutar melhor, a julgar menos. Quando se acostuma com o silêncio, qualquer palavra ganha mais peso. Quando se afasta da confusão, enxerga com mais nitidez o que antes parecia embaçado. E isso transforma as interações. Você já não reage por impulso, responde com calma, escolhe com critério e deixa passar o que não merece atenção. Sua energia começa a ser usada com mais sabedoria. Essa sabedoria se estende à forma como você lida com os próprios pensamentos. O que antes causava angústia, aos poucos vai perdendo força. Você aprende a observar seus sentimentos sem se confundir com eles. A raiva deixa de comandar suas ações. A ansiedade não dita mais o ritmo do dia. A tristeza, quando vem, é acolhida sem desespero. Essa maturidade emocional não nasce do acaso. Ela é cultivada na prática constante de escutar a si mesmo sem interferências. E, inevitavelmente, isso se reflete na sua postura diante da vida. Você já não busca controle sobre tudo. Aceita o que escapa do seu alcance com mais leveza. Aprende a esperar, a confiar no tempo das coisas. As frustrações existem, mas já não te abalam da mesma forma. O que antes parecia urgente, agora é visto com mais perspectiva. As decisões são tomadas com mais clareza. E a vida, mesmo com desafios, parece mais leve, mais coerente, mais alinhada com quem você realmente é. Essa é a essência do estoicismo na prática. A serenidade diante do inevitável e a ação consciente diante do que depende de nós. Epicteto dizia que não devemos buscar que as coisas aconteçam como queremos, mas desejar que aconteçam como de fato acontecem. Ao abraçar a solitude, você se aproxima dessa filosofia, não por teoria, mas por vivência. A solitude bem vivida é, no fundo, uma forma de treinar o espírito para viver com dignidade, equilíbrio
e liberdade. Aqueles que se sentem à vontade na própria companhia tendem a desenvolver um filtro mais apurado para lidar com os outros. Já não se envolvem em conversas sem propósito, nem em relacionamentos construídos sobre carências. Há um cuidado em não permitir que qualquer presença interfira na paz conquistada com tanto esforço. Esse tipo de critério é muitas vezes mal interpretado, mas quem já experimentou a harmonia de estar só, não troca isso por superficialidades. A comunicação muda. Torna-se mais direta, mais gentil, mais seletiva. Você aprende que não precisa responder tudo, nem entrar em todas as discussões. Algumas provocações são ignoradas com um simples olhar. Algumas críticas perdem completamente o efeito. Há um desprendimento de agradar e, ao mesmo tempo, um aumento de empatia. Porque ao conhecer sua própria profundidade, você entende melhor as limitações dos outros. E isso cria relações mais sinceras, menos ansiosas e mais respeitosas. A solitude bem cultivada também ensina sobre limites. Antes, talvez você aceitasse convites por educação ou tolerasse comportamentos que te feriam para evitar conflitos. Com o tempo, isso muda. Os limites passam a ser traçados com firmeza e gentileza. Não há mais espaço para o que desgasta. Você aprende a priorizar o que fortalece. Essa postura, embora tranquila, transmite uma força silenciosa que muitos reconhecem, mesmo que não compreendam. Com isso, você passa a viver com mais integridade. Suas ações refletem seus valores. Suas escolhas têm coerência com o que você acredita. Já não há mais necessidade de se encaixar em modelos externos. A comparação perde espaço. O que importa é o alinhamento entre pensamento, palavra e atitude. Isso não quer dizer que tudo se torna fácil, mas que a vida passa a fazer mais sentido. E sentido é algo que não se compra. Se constrói, passo a passo, muitas vezes no silêncio. Nesse caminho, você percebe que não precisa se justificar para viver de forma diferente. Pode acordar mais cedo para caminhar em silêncio, recusar uma festa que não te atrai, ou desligar o telefone por algumas horas. Tudo isso sem culpa, porque a culpa vem da obrigação, e a obrigação vem da tentativa de atender expectativas alheias. Quando essas expectativas deixam de ser prioridade, nasce uma liberdade real, firme e silenciosa. E nessa liberdade, o cotidiano se torna mais leve. Sêneca escreveu que a maior prisão é viver preocupado com o que os outros pensam. Romper com essa prisão exige coragem, e essa coragem nasce quando se compreende que a verdadeira medida da vida não está na quantidade de aplausos, mas na qualidade do silêncio. O estoicismo nos convida a cultivar essa independência, pensar por conta própria, escolher com sabedoria e viver com autenticidade. E nada favorece mais esse cultivo do que a decisão de vez em quando, ficar só. Ao se afastar das distrações que antes ocupavam o tempo e a mente, você começa a recuperar o domínio sobre sua rotina. Pequenos rituais ganham nova importância. A forma como prepara sua comida, organiza seu ambiente ou caminha sem pressa por lugares tranquilos se torna uma expressão direta de autocuidado. O cotidiano, antes acelerado e desordenado, agora obedece a um ritmo mais consciente. Tudo passa a ser feito com mais atenção, e essa atenção transforma a experiência de viver. Com mais presença, também vem mais clareza sobre o que vale ou não o seu esforço. Muitos compromissos que antes pareciam indispensáveis revelam-se desnecessários. Velhos hábitos que ocupavam espaço mental perdem o sentido. A escolha da solitude, nesse ponto, não é apenas emocional. Ela também é estratégica. Permite organizar prioridades, otimizar energia e reduzir o desperdício de tempo com aquilo que não contribui para o crescimento pessoal. Menos barulho, mais direção. Esse estado de foco redireciona a sua atenção para o que é essencial. Projetos antigos engavetados por falta de tempo começam a ser retomados. Habilidades que antes eram negligenciadas passam a ser exploradas. Ideias guardadas ganham forma. Sem a necessidade de lidar com expectativas alheias, sua criatividade encontra terreno fértil. Você começa a perceber que não estava estagnado por falta de capacidade. Estava apenas cercado por estímulos demais, que desviavam sua energia do que realmente importava. A solitude também potencializa a disciplina. Ao não depender de companhia ou de motivação externa, você passa a confiar mais na própria constância.
Aprende a seguir planos, mesmo quando ninguém está olhando. Cria uma rotina que respeita seus limites, mas que também desafia suas limitações. E é essa consistência silenciosa, construída no recolhimento, que começa a gerar resultados sólidos, resultados que não são alardeados, mas que, com o tempo, se tornam inegáveis. É nesse ponto que você deixa de buscar reconhecimento. As conquistas passam a ser vividas internamente com satisfação tranquila. Não há pressa em divulgar, não há urgência em provar nada a ninguém. O valor do que você faz está na entrega, não na visibilidade. Essa postura reduz a ansiedade, fortalece a autoestima e protege contra a instabilidade emocional que vem da opinião dos outros. Você descobre que pode ser suficiente, e isso é uma das maiores conquistas que alguém pode ter. Marco Aurélio refletia que a tranquilidade vem de fazer o que é certo, não o que é popular. Quando você se dedica ao que acredita, mesmo que em silêncio, está exercendo esse princípio. O estoicismo nos mostra que é possível viver com firmeza e serenidade, mesmo em meio à solidão. Ao organizar sua vida segundo valores internos, você deixa de ser refém do externo. A solitude, nesse contexto, não é ausência, é alicerce. Com o avanço desse processo, a própria ideia de sucesso começa a se transformar. Aquilo que antes era medido por reconhecimento público, agora passa a ser avaliado pela paz que se sente ao deitar a cabeça no travesseiro. Já não é o salário que define valor, nem os elogios que determinam mérito. A sensação de estar no caminho certo vem do alinhamento entre o que se faz e o que se acredita. O sucesso silencioso, construído na solitude, tem raízes mais profundas e é mais difícil de ser abalado. A comparação que antes parecia inevitável perde o sentido. Ver alguém expondo conquistas nas redes já não gera incômodo. As corridas por visibilidade, as vidas editadas, os sorrisos forçados, tudo isso começa a soar artificial. Ao invés de se medir pelos parâmetros alheios, você passa a se guiar por metas mais íntimas, mais reais. Isso não significa desdém pelos outros, mas uma reconexão com o próprio caminho. A solitude ajuda a lembrar que cada um tem um ritmo, e respeitar esse ritmo é uma forma de inteligência emocional. Esse reencontro consigo mesmo também muda a forma como você lida com desafios. Antes bastava uma crítica ou um obstáculo para que a insegurança tomasse conta. Agora há uma base mais firme. Os fracassos ainda machucam, mas já não desestruturam. As críticas ainda incomodam, mas não definem mais quem você é. Essa estabilidade nasce do fato de que sua autoestima não depende mais de fontes externas. É alimentada no silêncio, nas pequenas vitórias do dia a dia e no orgulho silencioso de estar evoluindo por dentro. Ao contrário do que muitos pensam, essa forma de viver não é solitária no sentido negativo. Ela não exclui vínculos afetivos, apenas seleciona melhor. As conexões que se mantêm são mais profundas, mais respeitosas, mais duradouras. As trocas deixam de ser interesseiras e passam a ser verdadeiras. A presença do outro é vista como bônus, não como necessidade, e quando alguém entra nesse espaço de solitude compartilhada, percebe o quanto ele é sagrado e trata com o cuidado que merece. Com isso, você passa a viver com mais gratidão, a calma diante do dia comum, o prazer em concluir uma tarefa simples, a alegria de cuidar do próprio espaço. Tudo isso se intensifica. A felicidade deixa de estar atrelada a grandes eventos ou conquistas extraordinárias. Ela surge no cotidiano, nas entrelinhas, nos detalhes. A solitude ensina a olhar com mais atenção, e é nesse olhar atento que a beleza escondida da vida se revela. Epicteto lembrava que quem é livre interiormente não teme perdas, nem se curva diante das opiniões. Essa liberdade é construída com hábitos, com escolhas, com silêncio. Não é algo que se recebe, é algo que se conquista, pouco a pouco, ao se afastar do que distrai e se aproximar do que edifica. O estoicismo, nesse sentido, não exige isolamento, mas exige clareza. E a clareza, quase sempre, nasce nos momentos em que se está só. Quando a solitude passa a ser parte essencial da rotina, ela deixa de ser vista como um estado excepcional. Torna-se um território natural, um espaço de retorno constante. Assim como alguém que sente saudade de casa depois de muito tempo fora, quem se acostuma com o silêncio
Sente falta dele quando exposto ao excesso. O barulho externo começa a incomodar mais, e a necessidade de recolhimento aparece com frequência. Isso não é isolamento, é equilíbrio. A alma que já provou a serenidade dificilmente aceita o tumulto como regra. A própria produtividade se ajusta. Antes, fazer várias coisas ao mesmo tempo era um sinal de eficiência. Agora, a atenção plena em uma única tarefa é o que gera os melhores resultados. A mente, mais limpa, pensa com mais clareza. As decisões se tornam menos impulsivas e mais estratégicas. A pressa perde o valor. No lugar dela, entra a intenção. E aos poucos você começa a perceber que trabalhar com calma não é sinal de lentidão, é sinal de precisão. Além disso, a relação com o tempo se transforma. O relógio já não dita mais o seu valor. O dia não é medido pela quantidade de compromissos, mas pela qualidade da experiência vivida. Há espaço para respirar entre uma tarefa e outra. Há margem para descanso sem culpa. Você passa a entender que estar o tempo todo disponível para os outros é a maneira mais rápida de se perder de si mesmo. E então começa a reservar horários sagrados, nos quais só você entra. Esses momentos se tornam portos seguros. Mesmo que o dia esteja agitado, mesmo que as demandas sejam muitas, o simples fato de saber que haverá um tempo só seu já muda o clima interno. São minutos, às vezes horas, de reconexão. Não é fuga, é ancoragem. É ali que você se lembra do que importa. É ali que as certezas são relembradas, que os pensamentos se organizam e que a alma volta ao centro. A solitude, nesse caso, funciona como bússola. Com o tempo você passa a ouvir mais o que sente e menos o que esperam. Isso permite agir com mais verdade, falar com mais honestidade e viver com mais autenticidade. O medo de decepcionar diminui. A necessidade de agradar se dissolve. E a vida começa a fluir de forma mais simples. Não porque os problemas desapareceram, mas porque agora existe uma base sólida onde você pode se firmar. E essa base não foi construída em público, foi lapidada no silêncio. Marco Aurélio afirmava que a mente tranquila é a fortaleza daquele que domina a si mesmo. Não há necessidade de se esconder do mundo, apenas de saber quando sair e quando voltar. O estoicismo nos mostra que para ser livre é preciso aprender a se bastar. E essa capacidade se desenvolve quando somos capazes de encontrar conforto na própria presença. Estar só, então, deixa de ser uma condição e passa a ser uma escolha sábia. À medida que a solitude se aprofunda, você começa a perceber com mais clareza o que te faz bem e o que te desgasta. Pequenos gestos, antes ignorados, ganham significado. Uma ligação fora de hora, um comentário mal intencionado, um convite sem consideração. Tudo isso passa a ser analisado com mais lucidez. Você já não responde automaticamente, nem se envolve por obrigação. A sua energia passa a ser tratada como um recurso precioso. E sendo precioso, não é desperdiçado com facilidade. Essa nova postura exige vigilância, porque o mundo, em sua dinâmica intensa, constantemente tenta puxar você de volta para a superfície. São convites cheios de promessas vazias, relacionamentos baseados em conveniência, agendas lotadas de compromissos sem propósito. O desafio não está apenas em escolher a solitude, mas em mantê-la com consciência. É uma decisão que precisa ser renovada dia após dia, sempre que surgem tentações para se abandonar. Mas ao permanecer firme, algo notável acontece. Você se torna referência para os outros. Pessoas próximas começam a notar a sua calma, sua consistência, sua clareza. Sem perceber, você inspira apenas por existir com coerência. Isso não é fruto de discursos, mas da prática constante de estar inteiro onde quer que esteja. E essa integridade construída longe dos holofotes tem um poder silencioso. Ela não precisa ser explicada, ela é sentida. Com isso, você deixa de correr atrás de lugares onde precisa se provar. Os espaços que te acolhem surgem naturalmente, sem esforço. As conexões verdadeiras se revelam com mais facilidade, porque agora você está mais disponível para reconhecê-las. Você não busca mais encaixe, você se posiciona. E por estar mais inteiro, atrai vínculos mais saudáveis, mais leves, mais livres. A solitude, ao contrário do que muitos pensam, não afasta. Ela prepara você
para relacionamentos melhores. Essa preparação também fortalece a sua percepção sobre ciclos. Nem tudo precisa durar para sempre. Algumas amizades, fases, rotinas e até versões suas precisam ser encerradas. A solitude ensina a aceitar o fim sem desespero. Ensina que não há fraqueza em recomeçar e que se despedir pode ser um ato de amor. Amor próprio, sobretudo. Essa maturidade não se aprende nos manuais, mas no convívio com o silêncio. Ele ensina com firmeza, mas sem pressa. Sêneca dizia que a solidão não está onde não há pessoas, mas onde não há propósito. Estar só com clareza é diferente de estar perdido em meio à multidão. O estoicismo, nesse sentido, nos convida a habitar nossa própria presença com mais profundidade. Quando fazemos isso, a solitude deixa de ser ausência e se transforma em encontro, não com o vazio, mas com a nossa essência mais íntegra e serena. A capacidade de estar só também fortalece a sua independência nas escolhas. Decidir por si mesmo sem precisar de aval se torna um hábito libertador. Aquilo que antes era decidido com base em o que vão pensar ou será que vão aprovar, desaparece pouco a pouco. Você passa a fazer o que acredita ser certo, ainda que ninguém esteja olhando. Essa autonomia reduz a ansiedade e aumenta a confiança. Afinal, quando a base da decisão está em você, o julgamento externo perde o poder de abalar, e isso se estende às metas e sonhos. Muitos dos objetivos que antes pareciam importantes deixam de fazer sentido, porque você percebe que foram criados para atender expectativas que nem eram suas. A solitude revela essa armadilha com clareza. Ela te convida a fazer perguntas profundas. É isso que eu quero mesmo? O que estou buscando? Essa ambição nasceu de mim ou me foi ensinada? Essas perguntas não têm respostas fáceis, mas são necessárias para evitar que você passe a vida correndo atrás de algo que nunca foi seu. Ao fazer esse tipo de reflexão, o foco muda. As metas passam a ser mais conectadas com sua essência e não com a imagem que deseja projetar. Você deixa de buscar fama e começa a buscar realização. A pressa cede lugar à constância. Em vez de mirar em conquistas impressionantes, você passa a valorizar o progresso silencioso, e esse progresso, mesmo que não seja celebrado por muitos, começa a ser sentido de forma profunda. Ele te transforma por dentro. Essa transformação interior, silenciosa e contínua, se torna um escudo contra a instabilidade externa. A vida continuará oferecendo desafios, críticas, incertezas, mas quando há coerência entre o que você pensa, sente e faz, nenhuma tempestade é capaz de derrubar. Não se trata de viver sem dor, mas de saber atravessá-la com dignidade. E isso só é possível quando você constrói, no íntimo, um lugar seguro onde pode sempre retornar. Um espaço interno que foi edificado na solidão consciente. É nesse lugar que nascem os limites saudáveis. Você aprende a dizer não sem medo de perder amor, a se afastar sem carregar culpa, a escolher a si mesmo sem se sentir egoísta. Esses limites não vêm da raiva ou do orgulho, mas da clareza sobre o que te faz bem. E, surpreendentemente, quanto mais você se respeita, mais os outros passam a respeitar também. A solitude ensina que a relação mais importante da vida é com você mesmo. Todas as outras nascem a partir dela. Epicteto dizia que só é verdadeiramente livre aquele que vive de acordo com a razão. E a razão, para os estoicos, não é fria ou insensível. Ela é a base da liberdade interior. Quando escolhemos a solitude como espaço de realinhamento, estamos escolhendo viver com mais consciência. E viver com consciência é o primeiro passo para viver com propósito. A solitude, nesse contexto, não é apenas desejável, é essencial. Ao aprender a valorizar o tempo consigo mesmo, você começa a proteger sua energia como quem protege algo sagrado. Cada escolha passa a ter um peso real. Com quem estar, onde ir, o que consumir. Nada mais é feito no automático. Você não aceita mais convites por educação. Não assiste qualquer coisa para passar o tempo. Não diz sim por medo de parecer frio. A solitude te ensinou que tempo e energia não voltam e que devem ser investidos com intenção, não desperdiçados por hábito. Essa nova consciência reflete diretamente na sua saúde mental. O excesso de estímulos, de interações sociais sem propósito,
de cobranças invisíveis, tudo isso antes passava despercebido, mas hoje você sente na pele. Agora, é possível identificar o que gera ansiedade, o que alimenta a comparação, o que perturba sua estabilidade. E mais importante, você começa a ter coragem para eliminar esses fatores da sua vida, sem drama, sem justificativas longas, apenas com firmeza e paz. Você também aprende a não se antecipar aos desejos dos outros. Por muito tempo, você talvez tenha vivido prevendo o que os outros esperavam de você. Agia para não decepcionar, para manter vínculos, para cumprir papéis. Mas agora, com os pés mais firmes no seu próprio caminho, você deixa de adivinhar vontades externas para seguir a própria verdade. Essa postura pode assustar quem estava acostumado com sua antiga versão, mas é exatamente isso que define um novo ciclo: a coragem de se escolher. Com esse alinhamento, a solitude começa a se transformar em sabedoria. Ela não é mais só uma fuga, nem apenas um descanso. Ela se torna fonte de orientação. Você volta para ela como quem visita um mestre. Cada vez que o mundo se torna confuso demais, você silencia. Cada vez que as emoções se agitam, você se recolhe. A solitude vira um templo pessoal, onde as perguntas encontram espaço, onde o medo é escutado, onde o ego é colocado em perspectiva. É por isso que, depois de certo tempo, estar sozinho não parece mais uma condição especial, parece natural. Não há pressa em sair, nem medo de voltar. Você entende que a presença dos outros é bem-vinda, mas não essencial. Não há mais aquela urgência em preencher silêncios ou evitar pausas. Os momentos de quietude passam a ser esperados com alegria, e nesse ponto, você deixa de ser alguém que precisa de solidão e se torna alguém que vive bem com ela. Marco Aurélio escreveu que a mente tranquila é como uma fortaleza. Quem encontra abrigo nela não se abala com o que está fora. O estoicismo nos ensina a não depender do que é instável para encontrar paz, e a solitude, quando bem vivida, é um dos caminhos mais poderosos para essa tranquilidade. Ela fortalece o espírito, afina a razão e nos ensina a viver com mais consciência, mesmo que o mundo lá fora esteja em constante turbulência. Ao se estabelecer nesse novo modo de viver, você começa a sentir que a sua visão de mundo mudou. O que antes parecia fundamental, status, aprovação, estar sempre presente, agora parece supérfluo. As prioridades se inverteram. O foco saiu do que está fora e se voltou para o que está dentro. Em vez de correr atrás de mais, você passa a valorizar o essencial. A vida ganha contornos mais simples, mas mais verdadeiros. É como se você tivesse limpado os vidros da alma. Tudo fica mais nítido, inclusive o que realmente importa. Essa mudança também afeta a forma como você lida com o tempo futuro. A ansiedade diminui, porque você já não está tentando controlar cada possibilidade. O hábito de estar só fortaleceu a confiança em si mesmo, e essa confiança se estende ao desconhecido. Você já não precisa saber todos os caminhos, basta saber quem você é enquanto caminha. Isso te dá flexibilidade para lidar com o imprevisível. A solitude não te dá respostas prontas, mas te prepara para lidar com as perguntas com mais serenidade. E com mais serenidade, você passa a fazer escolhas mais conscientes. A impulsividade dá lugar à ponderação. Antes de reagir, você respira. Antes de aceitar, você pensa. Antes de falar, você escuta. Essa postura cria uma atmosfera de equilíbrio ao seu redor. Quem convive com você percebe essa diferença. Você passa a ser visto como alguém confiável, centrado, que sabe o que quer. E isso não vem de um esforço para impressionar, vem da prática silenciosa de estar em paz consigo mesmo. Curiosamente, é nesse ponto de maior independência que os relacionamentos mais significativos se formam. Porque agora você não entra em relações por carência, nem por medo da solidão. Você se conecta com o outro a partir da completude e não da necessidade. Isso muda tudo. As trocas se tornam mais livres, mais autênticas, mais respeitosas. Há espaço para o outro ser quem é, porque você já aprendeu a ser quem é também. A solitude, longe de isolar, ensina a amar de forma mais madura. Esse amor mais maduro não é apenas direcionado aos outros, mas a si mesmo e à própria trajetória. Você começa a reconhecer o valor da sua caminhada, mesmo com os tropeços.
enxerga com mais compaixão os erros do passado, entende melhor as escolhas que antes pareciam sem sentido. A solitude, nesse caso, se torna um espelho limpo, e pela primeira vez você se vê com nitidez, sem máscaras, sem julgamentos. E nesse reconhecimento nasce a verdadeira aceitação. Sêneca ensinava que a vida não é curta, ela é mal aproveitada. Quando escolhemos estar sozinhos com propósito, começamos a aproveitar a existência de forma mais plena. Não se trata de se isolar do mundo, mas de estar inteiro nele. O estoicismo nos lembra que não há bem maior do que a paz de espírito. E essa paz, na maioria das vezes, é cultivada longe do barulho, no interior de quem escolhe viver com mais verdade, mesmo quando isso exige o silêncio da solitude. Ao olhar para trás, você percebe que a solitude não foi apenas uma fase, foi um ponto de virada. Não houve um momento exato, uma data marcada ou uma decisão grandiosa. O que houve foi um acúmulo de escolhas silenciosas. Um não aqui, um hoje prefiro ficar ali, até que, sem perceber, você construiu uma vida com mais silêncio e menos barulho. E nesse silêncio começou a florescer uma força que estava adormecida, a capacidade de viver bem consigo mesmo. Essa capacidade transforma tudo. Você deixa de aceitar migalhas emocionais, relações desequilibradas, conversas que não acrescentam. Seu padrão muda. Você já não busca mais intensidade, busca profundidade. E quando a profundidade não está presente, você simplesmente se afasta, não por arrogância, mas por proteção. Não há ressentimento, apenas consciência. Você sabe que cada interação que escolhe afeta sua paz, e a paz, agora, é seu bem mais precioso. Ao valorizar essa paz, você começa a entender o real significado da palavra liberdade. Não se trata apenas de ir e vir, mas de não depender emocionalmente de nada ou de ninguém para estar bem. Não é frieza, é autonomia. E essa autonomia se manifesta em coisas simples. Escolher onde estar, com quem, por quanto tempo. É uma leveza que vem da clareza, da integridade e do abandono da necessidade de se provar o tempo todo. Você também aprende a esperar. O imediatismo perde espaço. Você não busca mais respostas instantâneas nem soluções fáceis. Entende que tudo tem um ritmo e que forçar processos apenas atrasa o aprendizado. Essa paciência não é passividade, é sabedoria. Você se torna alguém que observa, que compreende, que age quando é necessário e recua quando é prudente. A solitude ensina que não há problema em não saber tudo agora, desde que você esteja disposto a continuar evoluindo. Nesse ponto, até os momentos de dor são vividos com mais dignidade. Você já não se desespera diante da tristeza, nem tenta disfarçar a angústia com distrações. Aprende a sentir sem se afogar. Aprende a chorar sem perder a direção. Aprende a cair sem desistir, porque agora você sabe que o que te sustenta não está fora, está dentro. E isso, por si só, é o que te permite atravessar qualquer tempestade com os pés no chão e a cabeça erguida. Marco Aurélio dizia que você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. A solitude é o campo de treinamento dessa força. É nela que se aprende a dominar a mente, a lapidar os pensamentos, a alinhar ação com razão. O estoicismo, quando vivido nesse silêncio voluntário, não é apenas uma filosofia, é uma prática constante de fortalecimento interior, e cada momento sozinho, quando escolhido com consciência, contribui para isso. Depois de todo esse caminho percorrido, fica claro que a escolha de estar só não é uma fuga, é um retorno. Retorno ao que é essencial, ao que é seu, ao que te sustenta, quando tudo lá fora parece ruir. A solitude te mostra que você não precisa estar cercado de pessoas para se sentir completo, nem inserido em 1000 compromissos para se sentir vivo. Basta estar presente. E muitas vezes, essa presença só se revela quando o ruído silencia. Viver bem sozinho é uma habilidade rara. Não é antissocial, nem fruto de decepções mal resolvidas. É um tipo de sabedoria que nasce da observação profunda da vida e de si mesmo. É quando você para de esperar dos outros aquilo que só você pode oferecer: paz, direção, estabilidade. E ao encontrar isso dentro de você,
Tudo o que vem de fora se torna mais leve, porque já não é necessário, apenas complementar. A verdadeira solidão construtiva é silenciosa, mas não é vazia. É nesse espaço que você aprende a se escutar, a se entender, a se transformar. Não há mais medo do tempo ocioso. Ele se transforma em laboratório de ideias, em campo fértil para novos projetos, em descanso legítimo para o corpo e para a alma. O que era inquietação se transforma em pausa. O que era vazio vira profundidade. O que era fuga se torna lar. Esse lar interno, quando bem cultivado, se torna inabalável. Não importa onde você esteja, com quem ou em que fase da vida, se souber voltar para si mesmo, encontrará equilíbrio. Essa é uma das maiores liberdades que alguém pode alcançar. E é uma liberdade silenciosa, discreta, que não precisa ser explicada. Só quem já sentiu entende. Só quem já viveu reconhece. E quem reconhece passa a buscar isso não só para si, mas também a respeitar no outro. Talvez essa seja a grande lição: aprender a honrar seus próprios espaços sem se sentir em dívida com o mundo. Respeitar o silêncio como um bem valioso. Proteger a sua calma como um jardim que não deve ser pisoteado. Viver sozinho, em paz, é viver com maturidade, presença e sentido. E quando essa base está firme, qualquer encontro com o outro se torna mais leve, mais livre, mais verdadeiro, porque nasce da escolha e não da necessidade. Se você sente que essa jornada é sua, se reconheceu em algum trecho desse caminho, continue cultivando essa conexão com você mesmo. E para seguir refletindo sobre esse modo de viver com mais profundidade e consciência, recomendo que você explore a playlist Viver Sozinho. Lá você encontrará mais conteúdos como este, que podem te ajudar a transformar a solitude em força, sabedoria e liberdade.